Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, vamos continuar aquele pedacinho que a gente terminou no episódio anterior ali de 2 Reis 8, que a gente leu de 1 a 15. Hoje a gente vai ler 2 Reis 8, de 16 a 29, terminando esse episódio. E indo para 2 Crônicas 21 e 2 Crônicas 22, do versículo 1 a 9, tá bom? Então, no final, a gente vai fazer a nossa análise também para te ajudar ainda mais a aprofundar o teu entendimento bíblico, tá bom? Então, fica com a gente até o final e abra sua Bíblia aí em 2 Reis 8, versículo 16. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo ainda Josafá rei de Judá, Jeorão, o seu filho, começou a reinar em Judá. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Entretanto, por amor ao seu servo Davi, o Senhor não quis destruir Judá. Ele havia prometido manter para sempre uma lâmpada para Davi e os seus descendentes. Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando o seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi a Zair com todos os seus carros de guerra. Lá, os edomitas cercaram Jeorão e os comandantes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo, e o seu exército conseguiu fugir para casa. Desde então, Edom continua em rebelião contra Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbna se revoltou. Os demais acontecimentos do reinado de Jeorão e tudo o que realizou constam nos registros históricos dos reis de Judá. Jeorão descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. E Acasias, o seu filho, sucedeu como rei. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Atalia e era neta de Omri, rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, e saiu para guerrear contra Azael, rei de Arã, em Ramote-Gileade. Jorão foi ferido pelos arameus e voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Azael, rei de Arã. Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, filho de Acabe, pois Jorão se recuperava dos ferimentos. 2 Crônicas 21. Josafá descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, e seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Os irmãos de Jeorão, filhos de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Israel. Ele deu-lhes muitos presentes de prata, de ouro e de objetos de valor, bem como cidades fortificadas em Judá. Mas o reino deu a Jeorão, porque este era seu filho mais velho. O reinado de Jeorão, rei de Judá. Logo Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai, e matou à espada todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém.
Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe que havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe, e fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por causa da aliança que havia feito com Davi, o Senhor não quis destruir a dinastia dele. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Por isso Jeorão foi combatê-los com seus líderes e com todos os seus carros de guerra. Os edomitas cercaram Jeorão e os chefes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo. E até hoje Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Libna também tornou-se independente, pois Jeorão havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele até construiu altares idólatras nas colinas de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se. Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias que dizia: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado. Você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria, como a família de Acabe. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo o que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saia os seus intestinos. O Senhor despertou contra Jorão a hostilidade dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes. Eles atacaram o reino de Judá, invadiram-no e levaram todos os bens que encontraram no palácio do rei, e também suas mulheres e seus filhos. Só ficou Acasias, o filho mais novo. Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, ao fim do segundo ano, tanto se agravou a doença que os seus intestinos saíram, e ele morreu sofrendo dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. 2 Crônicas 22. O povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei em seu lugar. Uma vez que as tropas que tinham vindo com os árabes mataram todos os outros filhos dele. Assim começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Atalia e era neta de Omri. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois a mãe dele lhe dava maus conselhos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe havia feito, porque depois da morte do pai, eles se tornaram os seus conselheiros para a sua ruína. Ele também seguiu o conselho deles quando se aliou a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e saiu para guerrear contra Azael, rei de Arã, em Ramote-Gileade. Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Azael, rei da Síria. Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, filho de Acabe, pois Jorão se recuperava dos ferimentos. Por meio dessa visita, Deus provocou a queda de Acasias. Quando ele chegou, saiu com Jorão ao encontro de Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor havia ungido para destruir a família de Acabe.
Quando Jeú estava executando juízo sobre a família de Acabe, encontrou os oficiais de Judá e os filhos dos parentes de Acasias, que lhe serviam, e os matou. Depois saiu em busca de Acasias, e os soldados dele o capturaram em Samaria, onde estava escondido. Levado a Jeú, Acasias foi morto. Não lhe negaram sepultura, pois disseram: ele era neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. Assim, a família de Acasias não tinha mais ninguém que pudesse ser rei. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje, minha gente. Uma leitura onde a gente viu aí de 2 Reis 8, de 16 a 29, algo bem mais resumido, né? Que depois a gente foi ler em 2 Crônicas, tanto 21 e 22, algo mais explicativo, mais explanado sobre o que estava acontecendo no reinado de Israel. Porque no episódio anterior a gente viu o que estava acontecendo no reinado da Síria. Tanto é que teve a morte lá de Ben-Hadad, Azael subiu ao trono, né, cumprindo a profecia de Elias, que depois foi confirmada por Eliseu. E aí Azael deu uma ajudinha ali, né, matando Ben-Hadad, que já estava doente. E aí, hoje, no episódio de hoje, a gente está lendo o que aconteceu durante esse período e um pouquinho antes também, até chegar esse período, né, no reinado de Israel, né, que estava tendo essa troca, né, de reinados ali, com a parte ali de Jeorão. E é legal quando a gente fala Israel, mas aqui é Israel, né? Quando a gente comenta Israel, é todo Israel, mas aqui já havia divisão. Então a gente já leu aí sobre a divisão do rei do norte e o rei do sul. Então, né, eu acho legal a gente, na leitura de hoje, pegar mais ali a parte de 2 Crônicas 21 e 22, que ele é um pouco mais detalhado, né? E 2 Reis ele é um pouco mais compacto. Então ali, começando em 2 Crônicas 21, a gente vê que Josafá, né, ele era o rei de Judá e ele chega o fim da vida dele. E fala então que é passado, né, o reinado de Josafá para Jeorão. E a gente não pode confundir os nomes aí, galera, porque são nomes muito parecidos, mas não são as mesmas pessoas, né? Não são... Porque, vamos lá. Quem sucedeu Josafá, que era rei de Judá, era o filho dele mais velho, Jeorão. E quem sucedeu Acabe, que era rei de Israel, era Jorão. Então, um tem um E e o outro não tem um E, né? Mas é muito parecido. Mas vamos lá, vamos continuando. Falando ainda sobre Judá. Então fala aí que Josafá chegou ao fim da vida dele, ele repartiu os bens, deu riqueza, né, deu dinheiro aos seus filhos, fala que os filhos, né, que ele teve, mas que Jeorão era o filho mais velho, né, e ele ficou com o reinado. E daí, então, começa ali falando, né, que Jeorão fortaleceu-se no reino e, né, no versículo 4 já fala, e matou a espada todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. Então a gente já começou a ver ali que Jeorão já andou totalmente errado, né? Então fala que ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou esses 8 anos em Jerusalém. E fala que ele não agradava, as atitudes dele não agradavam e que ele seguia muito o que o rei Acabe fazia. E o rei Acabe é o rei de Israel, né? E a gente já viu aí em outras leituras como o rei Acabe era um rei complicado aí de lidar, né? Como ele era desobediente, né? A gente até leu aí passagens lá de Elias com o rei Acabe, o que aconteceu com a mulher de Acabe, tem toda uma história aí que a gente já leu aí um tempo atrás. Mas, então fala que como Jeorão estava indo e fala que durante o reinado dele, 2 povos se tornaram independentes. Os Edomitas, né? Que ainda teve uma guerra ali com o povo de Judá, mas eles se proclamaram independentes, né? Os Edomitas e a cidade de Líbna, fala, né? Nessa mesma época, a cidade de Líbna também tornou-se independente. Então a gente vê aí ali a parte, né, que pertencia a Judá, que era governado pelo rei de Judá, também diminuindo. E nessa mesma época Eliseu escreve uma carta
falando ali, né, trazendo atenção ali, mostrando para Jorão, falou: olha, você tá totalmente no caminho errado. Você, ainda mais você que era, né, que é o rei de Judá, né, que é da tribo ali De escolhido, Davi, né? Então, tipo assim, você tá totalmente perdido, você matou seus irmãos, você tá seguindo totalmente fora do caminho ali que Deus tem para sua vida, né? O propósito que Deus tem para sua vida. E nessa carta, né, que Elias escreve ali para Jeorão, ele também fala sobre uma doença que Jeorão vai ter. E ele fala ali, ó, no versículo 14: por isso o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre, que irá piorar até que saia os seus intestinos. E continua ali no capítulo 21, do versículo 16 em diante, falando que os filisteus e os árabes também começaram a atacar o reino de Judá, invadiram ali, levaram todos os bens, roubaram, levaram as mulheres e os filhos, e que daí começou a ter essa doença em Jeorão, e era uma doença que vinha do ventre dele, e que era uma doença, né, uma dor tão terrível, que ele diz aqui na palavra, né, que ele expeliu, né, os intestinos dele e ele morreu. Então realmente se cumpriu ali o que Eliseu havia dito através dessa carta. E porque a gente viu que Jorão ele fugiu totalmente, né, do propósito ali que Deus tinha para a vida dele. E daí já no capítulo 22 começa falando ali que o povo de Jerusalém proclamou Acasias, né, que é o filho mais novo de Jorão, proclamou Acasias como rei. Então a gente vê o tempo inteiro aí contando mais aí um entendimento pra gente histórico de quem estava assumindo o quê, como que foi. Então Jeorão só ficou 8 anos no poder, né? Foi pouco tempo. E daí o filho mais novo dele assume, né, como rei, que é Acasias. Mas Acasias também não andou nos caminhos de Deus, não agradou aos caminhos de Deus, né? Fala ali no versículo 3: ele também andou nos caminhos da família de Acabe. Então a gente tem que sempre entender que quando fala, né, andou nos caminhos da família de Acabe, Acabe se tornou referência de uma pessoa que não anda nos caminhos de Deus. Eu não sei se vocês já lembram, mas a gente leu aí que falou assim que Acabe foi o pior dos piores reis, né? Que foi aquele que mais desagradou o coração de Deus. E aquele que tinha uma mulher, Jezabel, que, né, não ajudava nada, só piorava ali. Exatamente. Então, para a gente entender que ele se tornou referência, né? Ele falou que andou nos caminhos... mal reinado. Exatamente. Andou nos caminhos de Acabe, quer dizer que já foi muito ruim. E fala aqui, então, que... ali no versículo 5 fala: e ele também seguiu o conselho deles quando se aliou a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Então, novamente, né, para a gente não se confundir, Jorão era filho de Acabe e era rei de Israel, e Jeorão era filho de Josafá, rei de Judá. Os nomes são parecidos, mas eram reinados diferentes. E fala aqui que Acasias se juntou com Jorão para lutar contra Azael, que a gente viu na leitura passada, né? Na leitura passada, que era o novo rei da Síria. E daí a gente vê ali no versículo 7, né, em diante, que essa visita que Acasias, que era rei de Judá, foi fazer a Jorão, né, acabou sucedendo na morte de Acasias. Então a gente vê que Deus usa, né, já tinha até falado ali no versículo 7, por meio desta visita Deus provocou a queda de Acasias. Então ele usa aí Jeú para realmente acabar ali com a família de Acasias, porque fala, né, que a família de Acasias não tinha mais ninguém que pudesse ser rei. Então simplesmente limpou ali que não tivesse essa, né, essa sucessão de reinados ruins, né? Exato, e daí dá um reset aí para que a gente vê nos próximos episódios quem vai suceder ali o reino de Judá, e também o que vai acontecer com Israel, porque a gente termina vendo que Jorão estava ferido. Exatamente. Então, caso você queira ver a continuação desses reinados aí, né? Porque agora Judá está sem reinado,
fica com a gente pro próximo episódio, tá bom? Então, para você ver o próximo episódio, já se inscreva no nosso canal para você ser avisado. Já curte esse vídeo pra gente poder distribuir esse vídeo para mais pessoas e nos vemos no próximo capítulo. Um beijo e tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!